Bom dia, amados. Graça e paz em nome do Senhor Jesus a todos vós neste dia. Grande privilégio estar com vocês nesta manhã. E é um privilégio grande estar com o povo de Deus, aonde estiver. E graças a Deus podemos ver os rostos uns dos outros, mesmo com máscara, ver os olhos, né? Que os olhos cantam muita coisa, né? E é verdade, mas louvado seja o Senhor. Eu gosto muito de ler o Antigo Testamento. Inclusive, todo ano eu e Ruth lemos a Bíblia inteira e sempre aprendemos uma coisa nova, vemos uma coisa nova. E no Antigo Testamento lá a gente vê os grandes heróis da fé, as histórias que eu vi desde criança na escola dominical e cativam a minha atenção e minha imaginação. Já várias cenas foram transformadas em filmes. E acho que é interessante pensar sobre essas coisas. Quem não teria gostado de estar com Moisés quando partiu o Mar Vermelho e ver esse evento? Coisa que eu nunca vi nada igual na minha vida, né? Teria sido muito interessante isso. Ou quando Davi estava ali a enfrentar Golias, né? Um anãozinho, né? Com o gigante. E com uma funda e uma pedra, vence o gigante. Penso em Daniel, né? Na cova dos leões. Alguém disse que Daniel ficava cantando hinos e eles ficavam batendo as patas. Eu não sei. E os três ali na fornalha ardente. Os quatro, aliás, né? Deus conosco. Uau. Essas histórias são tremendas, mas uma coisa que, quando a gente vê essas coisas, às vezes nós colocamos essas pessoas assim, bem lá em cima, como a gente nunca poderia alcançar isso. Mas, amados, eram homens e mulheres, pessoas como nós, né? E por mais poderoso que o homem acha que é um homem. Se conta a história de Muhammad Ali, que era aquele campeão de boxe, né? Não sei quantas pessoas vão lembrar esse nome, mas era uma pessoa assim, cheio de si, em todos os aspectos. Era campeão e levou tudo isso para a cabeça, mas uma vez estava a viajar de avião e o avião passou um momento de turbulência e a menina da tripulação estava lá a segurar que todo mundo estava com o cinto apertado e tudo. E chegou para Muhammad Ali e disse ao senhor, por favor, aperta o cinto, é perigoso agora. Ele disse, super-homem não precisa de nenhum cinto. Olha, sem bater olho, ela retrucou com ele e disse, mas nem o super-homem precisa de avião também. Homens são homens, não são deuses. Né? Mas quando a gente vê essas coisas do Antigo Testamento, e todas aquelas pessoas que Jesus não tinha vindo ainda, estava todo olhar para frente disso. Talvez nós nos encontramos com essas pessoas nas mesmas perguntas que tiveram naquela época, olhando para Jesus, nós fazemos hoje olhando de volta para Jesus e antecipando a volta do Senhor a segunda vez para nós. Tem um profeta no Antigo Testamento, o nome dele é Abacuque, para vocês que vão ter filhos ainda, né? É um nome muito interessante por né? Mas vivia numa época muito interessante. Acho que não dá para a gente dizer que a Bíblia não é relevante aos nossos tempos, porque este homem vivia em tempos muito complicados. A situação política, social, moral nos dias dele foram situações, se calhar, muito semelhantes àquilo que nós vemos hoje. Vivia, obviamente, durante a época dos reis de Israel, Saul, Davi, Salomão, etc., e depois o Reino do Norte, o Reino do Sul, e a maioria, tinha 40 reis total, 20 no Norte e 20 do Sul, no Reino do Sul.
no Reino do Norte, nenhum rei era bom. Nenhum. E no Reino do Sul, alguns. Mas foi uma situação bastante complicada. O Abacuque se situa justamente no final do Reino do Sul, Judá, antes dos babilônios virem e levar cativo o povo do Sul, Judá. E havia nesta época uma situação muito complicada. Foi em torno do ano 600 a.C. e havia poderes do mundo, o Egito, Babilônia, a Síria, que estavam assim entre si, muita luta, muita discórdia, muita coisa que um atacava o outro e procurava dominar a cena do outro. Então, Abacuque vivia justamente quando Babilônia estava a subir como um poder mundial que, alguns anos mais tarde, iria invadir o reino de Judá e levar o povo cativo. A situação política, moral e religiosa nacional dentro de Judá, se internacional foi ruim, só faltava Covid na época, né? Mas toda a situação da nação de Judá também foi uma situação muito complicada e difícil. Havia um rei, quase um dos últimos, Josias, que começou reformas sociais e religiosas no país a tentar evitar a derrota completa da nação. Mas a gente descobriu que era tarde demais para isso acontecer. Ele foi morto quando Egito entrou no país e foi lá e foi morto pelos egípcios. Foram colocados outros reis no lugar dele, mas a situação social era terrível dentro do país, não adiantava nada. Violência, intriga, instabilidade, falta de justiça e de religião, pior ainda. Pois a nação de Judá tinha virado as costas em Deus. Muita idolatria. Pessoas que não estavam a se importar mais com Deus. Tentando manipular a situação por sua própria astúcia, tomando o lado de quem fosse conveniente, na verdade. Neste ponto, restavam apenas algumas décadas e Judá também seria derrotado pelos babilônios. E é nessa situação que Deus manda o profeta Abacuque. Na verdade, sabemos quase nada sobre ele como pessoa, não sabemos de onde veio, não sabemos nada sobre os pais dele, sabemos somente o nome dele. Mas depois de ler este livro, não podemos duvidar que Deus fala nos nossos dias também. E umas situações muito semelhantes que o profeta enfrentava. Vamos ler só os primeiros 4 versículos. Vale a pena ler o livro inteiro, é curto, para ver como este homem perspectivou a situação dele. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós perdemos a perspectiva no mundo em que vivemos. De tão complicado que é, nós às vezes perdemos essa perspectiva. E Abacuque ajuda-nos a manter essa perspectiva nos dias ruins em que vivemos. Abacuque, capítulo 1, versos 1 ao 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Parecem as notícias que nós lemos todos os dias. A situação em que eu vivia. Mas nós queremos notar aqui que o profeta fez uma súplica. Verso 2. Até quando, Senhor, clamarei eu? Aonde tu recorres?
quando está numa situação difícil, complicada na tua vida, quando parece que a vida, as coisas que nos rodeiam vão tragar as nossas vidas, aonde tu corres para isso? Quem é a primeira pessoa a quem tu falas? Conta a história de Dr. Martin Lloyd-Jones, que era pastor da Catedral de Westminster, em Londres, e tinha um carro Ford modelo T. Isso é antes do meu tempo, só para vocês saberem, né? Era um dos primeiros carros, né, que o Ford lançou, modelo T, e estava indo para um compromisso e o carro avariou-se, que eu li, né, que era muito comum isso acontecer. Eu tentou olhar debaixo da tampa do motor, mas não entendi nada de carros e não sabia o que fazer. Então havia um homem jovem que estava a passar ali e perguntou qual era o problema. E Jones explicou para ele que, olha, abriu alguma coisa, não entendeu nada, o carro parou, avariou. Então o homem disse, deixa eu dar uma olhada. Então abriu a tampa do motor mais uma vez, olhou para ali, fez um ajuste aqui e ali e disse, ok, pode dar partida. Então o motor arrancou na hora e o Jones ficou muito feliz e disse, olha, eu sou Martin Lloyd-Jones, sou pastor da Catedral de Westminster, muito, muito obrigado. E o jovem homem falou para ele, olha, muito prazer conhecer o senhor, eu sou Henry Ford. Que era o inventor do carro, né? Neste caso, foi por acaso que apareceu aquele homem, mas apareceu a pessoa certa nisso. E é interessante que Abacuque, quando enfrentado com toda aquela cena ao redor dele, toda a confusão internacional e nacional, todo o desvio do povo, toda a falta de justiça, a primeira pessoa a quem ele vai é Deus. É Deus. E acho que nisso nós temos uma grande lição. Uma grande lição. Porque foi uma súplica à pessoa certa. Não que outras pessoas, outras fontes de informação não possam ajudar, mas muitas vezes nós procuramos as outras coisas antes de procurar aquilo que tem todas as respostas para as nossas vidas. Se vão notar ali, Abacuque diz, até quando Senhor, essa palavra Senhor está em letra maiúscula, que quer dizer Jeová, o Deus da aliança com Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que cumpre as suas promessas, o Deus fiel, o Deus de Chesed, é a palavra de misericórdia, de compromisso com o seu povo. Abacuque, desde o início, com todas as perguntas e dúvidas, continuamente direcione a sua súplica a este Deus. E se ler o livro inteiro vai ver isso. Interessante que Abacuque, muitas vezes os profetas, quase a maioria das vezes, os profetas, eram mandados para falar ao povo da parte de Deus. Com Abacuque, nós encontramos um inverso. Que Abacuque fala com Deus a respeito das coisas que estão acontecer ao redor. Isso é primeira linha de importância para nós, de entender que essa súplica foi para a pessoa certa. Mas foi também uma súplica persistente. Essas duas palavras, até quando, Senhor, talvez fornece para nós uma ideia que Abacuque não foi a primeira vez que perguntou isso. Foi uma coisa que continuamente, Senhor, eu não percebo por que tudo isso, como é que esse mundo está na situação em que está, por que a minha nação está tão revoltada contra o Senhor. Uma coisa persistente. Nossa tendência, às vezes, é, se Deus não responder, a gente busca outras fontes de respostas. Nós vivemos, né, num mundo instantâneo. É só apertar o botão, só adicionar isso e pronto, está pronto. Mas muitas vezes nós temos que persistir e esperar pela resposta do Senhor. Jesus contou aquela parábola sobre o juiz iníquo e a viúva, que ela importunava esse juiz.
Foi lá bater, 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 até finalmente o juiz se cansou. E deu a justiça para ela. E Jesus não compara esse juiz com Deus, mas contrasta esse juiz com Deus. Será que Deus vai demorar? Deus vai responder. Na hora certa, no momento propício, Deus vai dar a resposta. Mas Jesus, naquela parábola, termina com uma pergunta muito interessante. Será que quando o Filho do Homem voltar, vai encontrar fé na terra? Quem vai perseverar? Quem vai perseverar? Abacuque persistiu nisso. E também era uma súplica de coração. Abacuque não estava interessado somente nas informações do que iria acontecer, ou como Deus iria resolver a situação. Aliás, quando Deus deu a resposta a essa pergunta, por que Deus tudo isso acontecer? Foi uma resposta que Abacuque não esperava, com certeza. Isso é outra coisa, que quando suplicamos a Deus, quando pedimos a Deus as coisas que confundem as nossas vidas, temos que estar prontos para a resposta do Senhor. Porque nem sempre é aquilo que nós queremos. Porque muitas vezes nós chegamos a Deus e dizemos, Senhor, eu tenho esse problema e gostaria que o Senhor resolvesse dessa forma. E muitas vezes Deus manda outra resposta, que não tem nada a ver com o nosso querer. Mas no final dá certo. Se a gente persistir com isso. É uma súplica aqui também de coração. Não somente pelas informações. Não somente para satisfazer o raciocínio de Abacuque. Mas algo que veio do coração, do interior, da alma. É um grito de desespero. Clamarei, gritarei. Abacuque fala. Amados, quando nós temos essas coisas que atingem a alma, vamos primeiro a Deus. Vamos primeiro a Deus. Eu sei que vocês sabem tudo isso, mas nem sempre nós fazemos isso. Notamos também, aqui nesses versos, a indignação do profeta. Ele não se conformava com a situação em que vivia. Isso é algo difícil para nós, porque tem um provérbio, né, chinês que diz, se quiser saber o que é água, não pergunte para o peixe. Porque está cercado daquilo, sempre. E muitas vezes, por nós ser cercados pela sociedade em que vivemos, com os valores que a gente vê o mundo a praticar e a adotar, nós estamos sutilmente, mas se calhar facilmente, sugados para isso também. O profeta ficou indignado com algumas coisas, com toda aquela cena. Qual é a tua atitude a respeito do mal que está presente no nosso mundo hoje em dia? Não podemos ficar anestesiados à maldade que nos cerca. As situações que a gente vê nos noticiários todos os dias, de outros lugares do mundo, aqui em Portugal também, na Etiópia, em Bielorrússia, nos Estados Unidos nesses dias. Nunca vi meu país tão dividido em toda a minha vida. Não podemos ficar anestesiados a estas coisas. Deus quer que nós mantenhamos um coração sensível. O que está certo, o que está correto. Fomos chocados alguns anos atrás numa reportagem que saiu nos noticiários públicos na América de um suicídio. Não que os suicídios não fazem notícia, mas isso foi diferente porque filmaram a pessoa se suicidar. Isso saiu nas notícias. Inclusive, foi numa hora na televisão que estavam a transmitir desenhos para as crianças. E interromperam aquilo para mostrar esse acto.
O fato de ter transmitido tal coisa não me chocou. Os emissores fazem qualquer coisa para ganhar fama. Mas era o fato de alguém que julgou uma cena tão forte, tão triste, tão violenta, digna de ser vista por centenas de milhares de pessoas, incluindo crianças. Alguém decidiu, isso todo mundo tem que ver. Eu fico repugnado com coisas assim, que passam mostrando a desgraça que existe no nosso mundo. Nós sabemos que existe. Não precisa propagar. O Abacuque ficou indignado com a maneira dos homens tratarem uns aos outros. Usa a palavra aqui, violência, que estava ao redor. E não significa essa palavra violência, por exemplo, desastres naturais, terremotos, furacões, etc., mas é usado quase que exclusivamente para expressar violência que é resultado do pecado. O ódio que reside naturalmente dentro do ser humano. Muitas vezes significa maldade no extremo. Foi por esse tipo de coisa que Deus mandou o dilúvio lá nos dias de Noé. Porque Deus permitiu que Israel e Judá fossem levados cativo por causa do seu pecado. Por causa da maneira que estavam a tratar outras pessoas. Abacuque ficou indignado com a montagem da sociedade. O esquema estava de ponta cabeça. Ao invés da lei punir o crime e a injustiça, o oposto estava a acontecer. O culpado era considerado inocente e o inocente culpado. Ecoa talvez as palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1. Verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Abacuque ficou inconformado, indignado com essa situação. Irmãos, nós temos que ficar assim também no nosso mundo. Não deixa o mundo levar-vos para pensar da forma que pensa eu. E daí a pergunta do profeta. Verso 3. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e violência estão diante de mim. Há contendas, o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Em outras palavras, Senhor, como podes permitir todo esse mal que nos cerca? Esta pergunta é tão profunda como difícil de responder. É algo que tenho certeza que já passou por tua mente em algum momento. Todos nós somos vítimas da maldade dos nossos dias, mas talvez tu sejas uma pessoa que é vítima específica de violência e confusão que marcam os nossos dias. Essa pergunta que Abacuque faz, Senhor, por que tu permites tudo isso? É uma pergunta válida. Às vezes nós queremos as perguntas mais cabeludas, nós queremos varrer debaixo do tapete e fazer de contas que não existam. Às vezes tentamos reprimir esta pergunta, empurrá-la para as profundezas da nossa alma, dizendo, não, tudo bem, eu aguento.
Mas quem lida com a realidade da vida conhece essa pergunta e faz com que essa pergunta fique assim travado na garganta. Mas é uma pergunta válida. Quando a gente lê os Salmos, amados, os salmistas perguntaram cada coisa para Deus e não foram rejeitados por perguntar. Mas esta pergunta também pode ser perigosa. Por quê? Porque tem desviado a atenção de muitas pessoas da resposta verdadeira. Pessoas a buscar a resposta a esta pergunta em outras fontes que não seja a fonte que vem do Senhor. Muitos filósofos, principalmente dos últimos séculos, lutaram com essa pergunta e decidiram que, desde que Deus não existe uma resposta que me satisfaça. Excluem Deus da sua fórmula e, portanto, ficam à deriva e não têm onde lançar a sua âncora. Por isso nós vemos toda essa parte do nosso mundo de relativismo. O que é bom para ti, o que é bom para ti, tudo bem, né? Mas pode ser. Essa pergunta é perigosa porque, às vezes, deixa a gente buscar em outras fontes a resposta. Pessoas culpam a Deus porque o mundo está nas condições que está. Isto é a tentativa de tirar o foco da responsabilidade do homem. Não é Deus que está a poluir o meio ambiente. Não é Deus que sai nas ruas para matar outras pessoas. Não é Deus que afirma que uma raça é melhor que outra. E às vezes as pessoas gostam de jogar a culpa em Deus porque não querem enfrentar a culpa no seu coração de praticar essas coisas. Outros buscam soluções até na bruxaria, que oferece uma solução que aparentemente transcende o sofrimento, a dor desta vida, mas no final desvia a alma da única pessoa que possa fazer sentido da nossa existência e faz pior a vida da pessoa por buscar em fontes, em poços que estão secos. Ainda outros vão buscar as respostas na modernidade. Graças a Deus pela medicina, e tomara que uma vacina logo saia, que seja efetiva contra esse vírus. Mas pessoas vão botando a sua confiança nisso, que possa ou não funcionar. Nós colocamos nossa fé na ciência, na tecnologia. É só uma questão de tempo que a ciência vai resolver tudo. Vai descobrir tudo que nós precisamos. Mas, amados, a pergunta de Abacuque tem uma resposta certa. E, em parte, nós vemos essa resposta através do restante deste livro de Abacuque. Porém, a resposta total não se viria até mais ou menos 500 anos depois de Abacuque. Quando, numa estábula, na pequena vila de Belém, nasceu o Salvador. É isso que celebramos. É isso que celebramos. O Salvador nasceu, viveu, morreu, foi para o céu e voltará. E nisso nós vemos toda a resposta. A resposta reside numa cruz. Foi Malcolm Muggeridge, um jornalista inglês, que escreveu estas palavras no final da sua vida. Escreveu assim: ao contrário de que talvez se espere, eu olho para trás para as experiências que no momento pareciam especialmente desoladoras e dolorosas. Eu agora as enxergo com uma satisfação peculiar. De facto, posso dizer com veracidade completa que tudo que aprendi durante os meus 75 anos neste mundo, tudo que verdadeiramente deu realce à minha existência, veio através da aflição
e não através da felicidade, se desejada ou obtida. Em outras palavras, digo isto: se fosse possível eliminar a aflição da nossa existência mundana por meio de alguma droga ou mágica da medicina moderna, o resultado não seria de fazer a vida deleitável, mas de fazer a vida tão banal e trivial que seria impossível aguentá-la. Isso, com certeza, é o que significa a cruz. E é a cruz, mais do que qualquer outra coisa, que me chamou inexoravelmente a Cristo. Jesus nasceu, mas nasceu para morrer por ti e por mim. E as coisas difíceis que nós passamos, essas perguntas cabeludas, têm a sua resposta na cruz do Calvário. Porque foi ali que Jesus tomou sobre si o teu pecado, o meu pecado, os males deste mundo. E foi ali, na ressurreição, que nós temos a promessa, como diz Paulo em Romanos 8, de uma nova criação. Coisas restauradas. A injustiça tornada em justiça. A violência tornada em paz. E Jesus, nosso Rei, reinará para sempre. Busquem as respostas na pessoa do Senhor. Persistam em buscar a Deus com isso. Espera a resposta dele. Não se conformem com este século, mas transformai a vossa mente para que possam aproveitar e ver a boa, agradável vontade do Senhor. Amém? Amados, nesta época de Natal, vamos mais uma vez voltar à esperança que nós temos em Jesus, que veio para nos salvar. E este mundo não sabe a última palavra fica com o nosso Deus. E vamos continuar a confiar nisso. Deus os abençoe, amados, com a glória e a graça do Senhor.